Olá, você está no canal Chave e Fechadura do professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. Hoje a gente vai mergulhar fundo na toxicologia de alguns dos anti-inflamatórios mais conhecidos e utilizados na prática clínica. Pensa nisso como um conhecimento absolutamente essencial para qualquer futuro farmacêutico. Olha, essa análise foi toda pensada para complementar o que se aprende na sala de aula, sabe? Focando naqueles perfis toxicológicos que todo estudante de farmácia precisa, mas precisa mesmo dominar. Então vamos direto aos pontos mais críticos. O nosso roteiro de hoje vai passar por 4 grandes grupos de fármacos. A gente começa com o paracetamol, que tem seus segredos. Depois, a gente entra no dilema dos salicilatos. Na sequência, vamos analisar o risco dos inibidores da COX-2 e, para fechar, a toxicidade que vem com o uso crônico dos corticoides. Ok, vamos começar. Paracetamol. Tá em toda casa, é super eficaz e, quando usado direitinho na dose certa, é muito seguro. O problema, o grande pulo do gato aqui, é que em uma overdose ele se transforma. Vira um dos agentes mais perigosos para o fígado que a gente conhece. E aqui está o centro de tudo. Em doses normais, o nosso fígado é esperto. Ele usa umas vias metabólicas bem seguras, como a glicoronidação e a sulfatação, para eliminar o paracetamol sem problemas. Só que numa overdose, é como se essas vias principais ficassem congestionadas, sabe? Elas saturam. E o que acontece? O paracetamol é forçado a pegar um desvio, uma rota alternativa bem mais perigosa, a via do citocromo P450. Agora, olha que interessante essa tabela. Em doses terapêuticas, a via de oxidação, que depende da enzima CYP2E1, cuida de só uns 5 a 10% do metabolismo. É pouquinho. O problema é que justamente essa via gera um produto super reativo e tóxico, o tal do NAPQ. Numa overdose com as outras vias lotadas, a produção de NAPQ dispara. E aqui está ele, o nosso vilão da história, o NAPQ. Grave bem esse nome. Ele é um metabólito que não gosta de ficar quieto. Quando ele não é neutralizado a tempo, ele sai atacando tudo que vê pela frente dentro das células do fígado, os hepatócitos. E isso leva à morte celular, à necrose. Então, o ponto crucial é este. O nosso fígado tem um sistema de defesa incrível, a glutationa, ou GSH. Ela é a heroína, a guarda-costas que se liga ao NAPQI e o desativa. Mas, na intoxicação, a produção de NAPQI é tão gigantesca que o estoque de glutationa simplesmente acaba. Quando os níveis caem para menos de 30%, o NAPQI fica livre, leve e solto para se ligar às proteínas das células e começar a destruição que pode levar à falência hepática. Mas, felizmente, a gente tem um antídoto super eficaz, a N-acetilcisteína, o famoso NAC. Ele age de duas maneiras geniais. Primeiro, ele serve de matéria-prima para que o fígado produza mais glutationa, reabastecendo as defesas. E segundo, ele mesmo pode ir lá e se ligar diretamente ao NAPQ, neutralizando a ameaça. Mas olha, atenção máxima aqui, o tempo é tudo. A eficácia do NAC é máxima nas primeiras 8 a 10 horas depois da ingestão do paracetamol. É uma corrida contra o relógio. Bom, vamos mudar de classe agora e ver como a história se desenrola. Vamos falar dos salicilatos, como a aspirina. A toxicidade aqui é completamente diferente. E, para ser sincero, é um desafio diagnóstico fascinante, um verdadeiro dilema duplo. Essa é a grande questão na intoxicação por salicilatos. Parece até um paradoxo, né? Como assim, a alcalose e a acidose acontecendo juntas no mesmo paciente? Vamos entender como essa loucura acontece. O processo acontece em duas frentes ao mesmo tempo. Primeiro, o salicilato vai lá no cérebro e estimula diretamente o centro respiratório. Isso faz a pessoa respirar muito rápido, hiperventilar. E ao fazer isso, ela joga fora um monte de CO2, o que deixa o sangue mais alcalino, causando uma alcalose respiratória. Enquanto isso, lá dentro da célula, o salicilato sabota a produção de energia. Ele bagunça o trabalho das mitocôndrias, interrompendo a produção de ATP. Sem energia, as células entram em desespero e começam a usar vias de emergência que produzem ácido lático e outros ácidos. O resultado? Uma profunda acidose metabólica. E quando o assunto é salicilato, especialmente no público infantil, existe um alerta vermelho gigante que todo profissional da saúde precisa ter na ponta da língua: a síndrome de Rey. Essa síndrome é rara, mas é devastadora. Ela é como uma tempestade perfeita. Acontece quando se dá aspirina para uma criança que está com uma infecção viral, tipo gripe ou catapora. O resultado é terrível.
uma encefalopatia aguda, com inchaço no cérebro e uma falência do fígado que pode ser fulminante. A descoberta dessa ligação mudou completamente a pediatria, e é por isso que, hoje, a aspirina é contraindicada para tratar febre em crianças. Seguindo em frente, vamos analisar agora os inibidores seletivos da COX-2, os famosos COXIBs. Eles surgiram para resolver um problema dos anti-inflamatórios mais antigos, mas no fim das contas acabaram criando outro. É uma história clássica sobre o equilíbrio de riscos. E este slide mostra perfeitamente o dilema. Os anti-inflamatórios tradicionais, tipo ibuprofeno, bloqueiam tanto a COX-1, que protege o estômago, quanto a COX-2, ligado à inflamação. O resultado é o alívio da dor, mas com um risco bem alto de úlceras e sangramentos. Já os COXIBs foram desenhados para serem mais seletivos, para inibir só a COX-2 e poupar o estômago. E deu certo, a proteção gástrica foi alcançada. Mas essa seletividade toda criou um desequilíbrio que aumenta o risco de trombose, de infarto e de AVC. Essa citação resume tudo. Não tem uma opção que seja 100% segura. Um paciente pode morrer por causa de uma hemorragia digestiva causada por um anti-inflamatório comum, da mesma forma que pode morrer de um infarto causado por um COXIB. A escolha do medicamento depende de uma análise super cuidadosa do perfil de risco de cada pessoa. Para nossa última parte, vamos mudar um pouco o foco. Aqui, o perigo não está numa overdose de uma vez só. O perigo mora no uso contínuo, prolongado, de uma das classes mais potentes de anti-inflamatórios que a gente tem, os corticoides. O uso crônico de corticoides leva a um quadro bem clássico, que a gente chama de síndrome de Cushing iatrogênica. Iatrogênica porque é causada pelo próprio tratamento. E os sinais são muito característicos. O rosto fica arredondado, a famosa face de lua cheia, tem um acúmulo de gordura atrás do pescoço e no tronco. A pele fica fininha, frágil e aparecem umas estrias arroxeadas. E os problemas não param por aí não. O uso prolongado afeta o corpo todo. Enfraquece os ossos, causando osteoporose, desregula o açúcar no sangue, podendo levar ao diabetes, aumenta a pressão, suprime o sistema imune, o que deixa o paciente mais vulnerável a infecções e ainda pode causar glaucoma e catarata. E um ponto fundamental, ele desliga a produção natural de cortisol do corpo. Se o remédio for parado de repente, isso pode ser fatal. Certo. Vamos então fazer uma revisão rápida e amarrar os pontos mais importantes. Pense nisso como um resumo que todo futuro farmacêutico tem que carregar no bolso para a prática do dia a dia. Então, vamos lá, para fechar. Paracetamol, a palavra-chave é NAPQI e a salvação é o NAC, mas o tempo corre. Salicilatos, lembrem sempre do distúrbio ácido-base misto e da trágica síndrome de Rey. COXIBs é a balança, proteger o estômago versus o risco para o coração. E corticoides, o perigo está no uso crônico, que causa uma cascata de efeitos pelo corpo todo. E para terminar, eu deixo essa reflexão no ar. Conhecer a fundo a toxicologia não é só para passar na prova. É a base para a gente poder orientar os pacientes com segurança, prevenir intoxicações e promover o uso racional de medicamentos. No fim do dia, é o coração da nossa responsabilidade como farmacêuticos. É isso, pessoal. Agradecemos por você assistir esse vídeo. Esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil para você. Inscreva-se no canal Chave Fechadura e compartilhe com seus colegas e em suas redes sociais. Até a próxima!